Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Felipe, esse aqui é o canal do Ministério Amai. Sejam muito bem-vindos e venho aqui, através desse vídeo, deixar uma mensagem no seu coração. E quero ser bem direto, quero começar logo com aquilo que importa, que é a palavra de Deus. E gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Romanos, capítulo 8. Os versículos são versículo 33, versículo 34, que diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, eu estava analisando o dia a dia, eu estava analisando o cotidiano, analisando as mídias, e você sabia que um dos principais motivos dos embaraçamentos, se é que existe essa palavra, mas um dos principais motivos das coisas que acontecem na nossa vida, quando eu digo das coisas, é das coisas embaraçosas que acontecem na nossa vida. Sabia que muitas das vezes isso acontece porque eu e você nos justificamos demais? Olha como a palavra está sendo pontual. Quem condenará os escolhidos do Senhor? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica? E o nosso problema é exatamente não cumprir essa palavra. É querer se justificar, é querer falar quando não é para falar, é querer agir quando não é para agir, é querer fazer aquilo que Deus tem que fazer. E isso é muito louco, porque isso desafia a nossa humanidade. Isso é muito louco porque isso desafia o nosso senso, isso desafia tudo que há em nós, isso desafia o nosso coração. Ficar calado e deixar Jesus Cristo nos justificar, deixar Deus justificar a minha vida e a sua vida. E é um fato que a maioria dos problemas que hoje nos encontramos, a maioria das situações embaraçosas que nós nos encontramos, é exatamente porque nós nos justificamos demais. Acontece alguma coisa e a gente quer vir com 1 milhão de desculpas, com 1 milhão de motivos, com 1 milhão de respostas para aquele tipo de situação, quando na realidade era para eu e você ficar calado e deixar o Espírito Santo, deixar o nosso Pai nos justificar. A palavra está falando aqui, olha o versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós precisamos ter isso de uma forma urgente, encravada nos nossos corações, que é entender que Cristo intercede por nós. Que é entender que Cristo, ele vai ali se colocar no nosso lugar, ele vai nos entender, mas é Ele quem vai agir, é Ele quem deve agir em nosso lugar, é Ele quem vai nos justificar. E isso é muito louco, meus irmãos, porque quando acontece uma situação, como eu disse, embaraçosa nas nossas vidas, a gente quer dar desculpas, a gente quer literalmente se justificar, a gente quer arrumar um motivo do porquê que aquilo aconteceu. A gente quer fazer, em outras palavras, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa maneira. Por isso que eu disse e insisto que isso nos coloca em uma situação embaraçosa. Situações que atrasam o nosso crescimento espiritual, às vezes uma situação que atrasa o nosso crescimento dentro de uma empresa, dentro de uma escola, enfim, o crescimento da vida. Tudo isso porque nós nos justificamos demais. Tudo isso porque a gente quer dar uma de bonzão, a gente quer dar uma de intelectual, a gente quer dar uma de certo, a gente quer ser o nosso próprio advogado, sendo que a palavra diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Aqui está dizendo que Jesus Cristo que intercede por nós. Então por que eu e você vamos tomar a frente de Cristo e resolver as situações da nossa vida do jeito que a gente bem entender? Isso é muito louco, não é, meu irmão? Isso é muito louco. Porque a primeira coisa que acontece dentro do meu coração quando eu sou confrontado é querer fazer as coisas do meu jeito. E eu sei que com você também é assim. Em casa, às vezes, minha querida, você discute com o seu marido, discute com os seus filhos, e a solução talvez era simplesmente o silêncio, deixar de fato Cristo te justificar. Eu sei que não é fácil, porque, como eu disse, envolve muito o nosso ego, envolve muito o nosso intelecto. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus te justificar. Se você tomar isso como uma prática para a sua vida, tenha certeza absoluta que as coisas na sua vida começarão a se desembaraçar.
aquilo que estava parecendo aquela linha, os homens aí, os irmãos que soltaram pipa muito, sabem muito bem que quando a linha embaraçava era mais fácil jogar fora do que tentar desembaraçar. Não é? Mas esse tipo de embaraço é evitado exatamente dessa forma, deixando Cristo te justificar. Eu dei o exemplo da esposa, da mulher no seu lar, mas nós homens e mulheres também no nosso emprego, às vezes acontece alguma coisa de errado na produção, às vezes aquele cálculo foi feito e tem alguma coisa ali de errado, talvez algo que a gente deixou ali de prestar atenção por um breve momento, aí trouxe um erro, acarretou a um erro e a gente quer se justificar, a gente quer, não, mas não foi desse jeito, não foi assim, e a situação que era simples às vezes vira uma verdadeira bola de neve. Quero aproveitar e compartilhar uma outra situação aqui com vocês, uma situação a qual o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Se encontra lá no livro de Isaías, abre lá de novo, Isaías 53, versículo 7, que diz o seguinte, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Se eu estou dizendo para você que Cristo, através da vida de Paulo, está dizendo para mim e para você, olha, não se justifica, Deus te justifica, é porque ele sabe muito bem o tipo de situação, ele viveu na pele dele, o tipo de situação que eu e você nos deparamos todos os dias. Cristo, ele nunca vai falar algo para você que ele não tenha vivido. É exatamente por causa disso que ele veio como homem, para mostrar para mim e para você que é possível vencer a vida, que é possível vencer as adversidades da vida, melhor dizendo. E olha só o que Cristo naquele momento, Isaías já estava profetizando, declarando o que Cristo lá na frente ia passar. E de fato, se nós acompanharmos os evangelhos, ele não abriu a boca. Ele estava sendo acusado de coisas que ele não tinha feito. Ele estava sendo massacrado, cuspiram nele, bateram nele, mas como um cordeiro levado pelos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele estava dizendo assim para mim e para você, meu filho, minha filha, não importa o que você passe, não abre a boca, não abre a boca, não abre a boca, não se justifique, não se justifique, não se justifique, não importa o que você passe, viva a minha palavra, deixe que eu te justifico. É muito louco. Porque, como eu disse, quero dar um pouco mais de ênfase para isso. A nossa natureza, meus irmãos, ela é uma natureza agitada. Ela tem o hábito de querer as coisas do jeito dela. E não se justificar é o oposto do que aquilo que ela quer. Porque a primeira coisa que acontece quando fazemos uma coisa de errado é inventar uma desculpa. A primeira coisa que a gente faz quando algo não deu muito certo é querer se explicar. Mas hoje Deus, ele está dizendo para mim e para você, através da sua palavra, através da vida de Paulo e através principalmente da vida de Cristo, não se justifique. Não se justifique porque não vai dar certo. Imagina se Jesus começasse a querer se defender. Eles iriam usar mais ainda as próprias palavras de Cristo contra ele. É por isso que ele decidiu ficar calado. E a maioria das situações que eu e você passamos na nossa vida se resolve com o nosso silêncio. Se resolve simplesmente em deixar Cristo te justificar. Não há situação na minha vida, não há situação na sua vida que será resolvida do nosso jeito. E até se nós conseguimos solucionar algo, pode ter certeza que foi o Espírito Santo agindo através de nós. Porque até as coisas que a gente faz de certo, as coisas que a gente faz de correto, foi porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Foi porque o Espírito Santo nos guiou. Então coloca isso na sua cabeça. Cristo venceu mudo. Paulo, quantas vezes Paulo, a gente lê o livro de Atos, a gente vê as suas cartas, Paulo, quantas vezes ele venceu as adversidades em silêncio. Olha só, Davi, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, porque eu gosto muito de usar o exemplo de Davi, Davi não tinha feito nada, Davi ele não fez nada para Saul. Ele não fez absolutamente nada, mas Saul queria matá-lo. Saul queria de qualquer jeito ver a vida de Davi sendo ceifada. E Davi, ele nunca levantou um dedo contra Saul. Davi, o tempo que ele correu de Saul, alguns historiadores dizem que ele ficou ali 13, 14 anos correndo de Saul. Durante todo esse tempo, Davi não ousou se justificar. E o momento que ele chegou perto de se justificar, o coração dele encheu ali de angústia, de agonia, e ele foi lá e ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Tirou ali um pedacinho da veste de Saul e mesmo assim ele ficou com o coração todo angustiado. Assim tinha que ser comigo e com você.
Todas as vezes que a gente pensar em se justificar, todas as vezes que a gente pensar em querer fazer algo com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, essa angústia poderia dominar o nosso coração. Mas não é assim que acontece. O Senhor Jesus deixou a palavra dele para que eu e você pudéssemos tomar as decisões corretas mediante a todas as situações da nossa vida. E hoje o Senhor está trazendo isso para a nossa mente. Ei, meu filho, ei, minha filha, não se justifique. Não se justifique, deixe que eu te justifico. Eu sou o seu advogado. É eu que estou aqui intercedendo por você. Então, meu irmão, minha irmã, não faça na sua vida aquilo que é para Cristo fazer. Não tome o lugar de Cristo. Não tome o lugar do Espírito Santo na sua vida. Que eu tenho algo para te dizer. Se você fizer isso, você vai se arrepender. Deixa Cristo. Deixe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo justificar você. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida uma vida de paz, uma vida mais tranquila, uma vida de menos conflitos. Porque existe uma coisa, meus irmãos, que eu quero deixar claro aqui para você. Existe a afronta e existe o confronto. O confronto, ele é saudável para o nosso crescimento. Às vezes nós nos deparamos com situações que nós vamos ter que confrontar, nós vamos ter que expor a nossa opinião. Só que a afronta, ela tem muito a ver com a briga, ela tem muito a ver com aquilo que não vai trazer maturidade nenhuma para você. E é o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo através dessa palavra, Jesus, o próprio Jesus através dessa palavra, ele não está dizendo que eu e você temos que calar a boca para tudo. Não, ele está dizendo que nós precisamos ter discernimento para entender o momento de agir e o momento de se calar. E hoje, essa situação que eu e você está passando é para se calar. Eu não sei o que você está passando e nem quero ser aquele ex que te diga, eu não quero ser o pateta, mas eu tenho algo para te dizer. Isso que você está passando, coloque no seu coração. Deixe Cristo te justificar. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar muito mais do que esse vídeo ministrou através das palavras que aqui foram ditas. Porque a palavra dele é mais completa do que qualquer outra coisa. Amém? É um prazer para você estar aqui, para vocês. É um prazer para mim estar aqui com vocês, podendo compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, no coração da minha família. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos, deixar o seu like, o comentário. Eu sempre digo que para nós é um prazer poder responder os teus comentários, poder interagir com vocês de fato. E agora, esse vídeo que você está assistindo aqui, ele também está sendo compartilhado lá no Facebook. Ainda não temos a página do Ministério Amai lá no Face, mas está sendo compartilhado no meu Facebook, que é exatamente o nome, igual vai estar escrito aqui nesse vídeo. Compartilhe. Nós entendemos aqui em casa que o Facebook, ele é um instrumento de muito mais... ele alcança muito mais pessoas do que o próprio YouTube, né? As pessoas têm muito mais o hábito de estar no Facebook do que no YouTube. Mas não deixe de nos seguir por causa disso, tá? Continue nos seguindo, continue deixando seus comentários, deixando os seus likes, que é um prazer para nós, é muito gratificante. Mas lá no Face, vai lá, se quiser mandar o convite de amizade, manda o convite de amizade, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, se tiver alguma coisa lá no Facebook para comentar, comente também, como eu sempre digo, é um prazer para nós, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e fiquem na paz do Senhor Jesus.